Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Dêem glória para Jesus. O Senhor Deus, Ele habita em meio aos louvores. E com certeza nesta noite, o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no texto escolhido como tema para este congresso. No capítulo 39 de Gênesis, eu quero frisar apenas o versículo 2, que diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus por tudo quanto o Senhor já tem dado a nós nessa noite. Com certeza, quem veio com o coração aberto para adoração, vai sair daqui com um toque do Santo Espírito. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, pela oportunidade, ao ministério, à superintendência, pela confiança. Que Deus em Cristo continue abençoando. E a Deus, acima de todas as coisas, que prepara tudo, que governa todas as coisas. Amado igreja do Senhor, quando nós lemos o livro do Gênesis, a gente vai estar diante de um texto que vai estar enquadrado no Pentateuco. Quando eu leio o Pentateuco, eu vejo a preocupação de Deus em querer relacionar-se com o homem. Quando a gente lê o Pentateuco, a cada livro que foi escrito pela revelação do Santo Espírito e dado a Moisés, eu vejo um cuidado especial de Deus, e sempre em meio à separação que houve de Deus para com os homens, eu vou observar uma preocupação, um cuidado, um zelo de Deus em querer reconstruir aquilo que foi destruído pelos nossos pais através da desobediência, através do pecado. Quando a gente lê Gênesis, a gente vai estar lendo um livro que vai falar acerca do princípio, da origem, do nascimento, da criação de todas as coisas. Gênesis, ele vai narrar o começo, como Deus criou, como Deus formou o homem, como deu origem ao pecado, como foi feito, depois da consequência do pecado, o plano da redenção e principalmente a origem da nação eleita. Quando a gente lê Êxodo, a gente vai ver Deus querendo trazer para nós um esclarecimento acerca da redenção. Ele vai falar sobre a forma pela qual ele libertou um povo que estava tanto tempo cativo. E ele não vai utilizar de exército, ele não vai utilizar de armamentos, mas sim de um homem que teve a cumplicidade, que teve a simplicidade em obedecer. Quando eu leio o Êxodo, eu vejo que Deus, Ele é poderoso para libertar. Nesta noite eu já quero lhe dizer isso, que aquilo que está preso, o Senhor nessa noite Ele vai libertar na tua vida, porque João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há causa que Deus não resolva, não há coisa que esteja presa que Deus não abra. O Deus que eu e você servimos nessa noite, Ele está dizendo: da mesma forma que eu libertei um povo através de um homem, eu também posso libertar você, eu posso libertar sua família, eu posso libertar quem está preso. Quando eu leio Levítico, alguém talvez nem goste de ler, mas não sabe a importância dos princípios que tem em Levítico, e pensa que vai ser apenas um livro que vai falar da função sacerdotal, mas não, é um livro que Deus vai querer trazer para a gente a forma de como se adora a Deus em espírito e em verdade. Deus não só se limitou a Levítico, Ele também trouxe para Moisés o livro dos Números. Quando a gente lê Números, a gente vai entender e aprender como é que se faz milagre. Não existe outro lugar, não existe um outro ambiente que seja melhor, que nós possamos ver as grandes maravilhas de Deus, que não seja o deserto. O livro dos Números vai falar sobre isso, como Deus sustentou um povo que
tanto tempo, mais de 40 anos no deserto. Um povo que não tinha recurso, um povo que não sabia nem o que era arte de guerra. Mas quem cuidava do povo no deserto era Deus. Quem olha para o deserto só vê um cenário de solidão, de escassez, de pobreza, de miserabilidade. Mas quando Deus está no deserto, o que está pouco se torna muito. Da rocha brota água. Quem está com fome recebe mantimento. Eu quero dizer a você nessa noite que no teu deserto alguém não está dando nada, mas o Senhor está dizendo: eu vou entrar no deserto, vou abrir a porta para você passar e você vai receber o que você está precisando hoje no deserto. É hoje no deserto, é hoje no deserto. Você crê nessa palavra? No deserto de crente nessa noite, Deus está contando e está dizendo: vou fazer milagre. Eu não consigo ver um artista olhar para o deserto e nele brotar a inspiração para poder desenhar um quadro. Mas em Deus eu vejo a providência nascer da onde não existe nada. Do nada Deus faz tudo. O que não existe passa a existir. Esse é o Deus que você serve nessa noite. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Diga para o seu irmão: ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele está fazendo. Porque ele é Deus que trabalha no deserto. Mas Deus não vai se limitar apenas a números. Ele vai querer completar esse quadrado. Ele vai querer completar esse Pentateuco, também dando a Moisés o Deuteronômio, que vai ser um livro escrito para trazer os acontecimentos que foram tratados de uma forma superficial em Êxodo e Número. Pois bem, a gente fazendo essa análise muito superficial, a gente vê a preocupação de Deus em se revelar para o homem. A gente vê o cuidado de Deus em querer se relacionar com o homem. Voltando para Gênesis. O livro do Gênesis, como já foi citado, ele vai falar do princípio de tudo. A gente vai dividir o livro de Gênesis em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que vai falar sobre a história primitiva. A gente vai ver como Deus criou os céus e a terra com o poder da sua voz. Como deu-se a queda do homem. As consequências, o dilúvio. A gente vai ver a dispersão das nações. Até o capítulo 11, Deus vai se preocupar em trazer para a humanidade a revelação de como Ele criou todas as coisas. A partir do capítulo 12 ao 50, a gente vai ver agora uma história patriarcal. A gente vai ver Deus iniciando o ministério dos patriarcas com o objetivo de formar uma nação para que esta nação viesse a ser espelho para as demais nações. A gente vai ver Deus investindo em Abraão, Isaac, Jacó e José. Deus havia revelado a Abraão, ainda no capítulo 15, que ele faria da sua descendência passar 4 séculos em terra alheia. O que acontece com José não foi a obra do acaso. Já havia sido predito a Abraão, quando Deus ainda fazia dele uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação. Deus havia dito a Abraão em um sonho, em uma visão, a qual ele sofrera muito, que o seu povo passaria 4 séculos em uma terra alheia. E fica evidente aí a necessidade de Israel ter se deslocado para o Egito. Quando a gente fala de José, a gente está falando de um personagem que ele vai se encaixar perfeitamente no quesito de obediência. É bem verdade que se a gente folhear a Bíblia, a gente vai encontrar diversos personagens que tiveram uma vida de obediência e que através da obediência conseguiram conquistar grandes façanhas. A obediência, ela vai representar o nosso amor para com Deus. Quando eu sou obediente, eu estou obedecendo às leis de Deus. Automaticamente eu estou amando. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não obedecem às suas escrituras. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não tem mais o temor de Deus. Verdadeiramente, quem anda em obediência, ele vai ter o temor, ele vai ter amor no quesito de respeitar, de obedecer a palavra de Deus. José, o seu nome vai significar aquele que acrescenta, que ele adicione filhos. José foi fruto de um milagre. A sua mãe era estéril, Raquel. Ele nasceu em meio a um milagre. E pelo milagre do seu nascimento, o seu nome significou aquele que acrescenta.
acrescenta. Deus nessa noite, Ele estará aqui bem presente para poder dizer para você: eu, o Senhor, vou acrescentar na tua vida. Eu não sei o que você veio pedir a Deus nessa noite, mas apenas com a palavra, o nome José, eu digo: Deus está acrescentando algo na tua vida nesta noite. Você crê nessa palavra? O acréscimo de Deus virá com juros e você será beneficiado, porque Deus, Ele acrescenta. Deus, Ele acrescenta. Deus, Ele acrescenta. Somente o nome de José já nos dá uma resposta. O Deus que acrescenta, Ele estará aqui nessa noite para acrescentar algo na tua vida. José foi um agente de preservação e prosperidade do seu povo no Egito. José foi um agente de preservação e de prosperidade no Egito. Quando eu falo de preservação, eu estou falando de atenção, eu estou falando de proteção, eu estou falando de cuidado, de cautela, de conservação. Quando eu falo que José foi um agente de preservação, eu estou dizendo que Deus estava no controle da vida de José. Quando eu falo que José foi um agente de preservação, eu estou dizendo que em todo momento, aonde José esteve, aonde ele foi jogado, Deus sempre, todavia, estava protegendo a José. Quando eu falo que ele não é apenas um agente de preservação, mas também foi um agente de prosperidade, eu estou dizendo que Deus é o Deus que acrescenta, é o Deus que ascende, que produz crescimento, que alarga. José foi um agente de preservação, porque Deus controlava todas as coisas, e um agente de prosperidade, porque Deus estava providenciando o que ele estava precisando. Ei, aonde te jogarem, aonde te colocarem, não te preocupa, Deus vai estar contigo, Deus vai estar te preservando, Deus vai estar cuidando de você, Deus vai estar livrando você, porque você é escolhido de Deus. Agente de preservação, agente de prosperidade. Isso foi José para o povo de Deus. Deus escolheu José, e na sua trajetória a gente vai ver que foi necessário ele desenvolver a obediência. É muito fácil obedecer quando tudo trabalha para o nosso bem. É muito fácil eu seguir regras quando aquelas regras me beneficiam. Eu quero ver você ser obediente quando tudo está indo ao contrário. Eu quero ver você ter fé quando você está no meio do mar, como estavam os discípulos, e de repente, fala o evangelho, veio um vento contrário. Não foi um evento da natureza, um vento contrário. Quem promoveu aquela tempestade foi ações malignas. Eu quero ver, no meio do vento contrário, você ter fé, obedecer. Aí é diferente. José vai ser o perfil de um adolescente, que ainda com 17 anos, foi chamado por Deus. 17 anos, José já servia ao Senhor, em obediência. A Bíblia fala no capítulo 37 que Jacó, o seu pai, delegava a ele funções. Veja só, José era o 12º filho, havia 11 irmãos, havia o primogênito Rúben, mas de todos aqueles irmãos, quem Jacó confiava? A José. A lógica era que Jacó confiasse a Rúben, primogênito, o mais velho, mais experiente, mas Jacó confiava a José. José, vai lá, vê o relatório dos teus irmãos, vê quem está capinando, vê quem está cuidando das ovelhas e volta, José, porque eu confio em você, você é quem eu me agrado. No meio de tudo isso, Deus dá 2 sonhos a José. Os 2 sonhos, um de um feixe nos campos, onde os feixes todos se prostravam diante dele. O segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Quando a gente fala desses sonhos, a gente fala que daí em diante começaram a vir os obstáculos na vida de José. José teve um sonho maravilhoso, um sonho brilhante, que dava a ele alegria e motivação para seguir a Deus. Mas Deus precisava provar a José o preço da obediência. Com isso, Deus, ele dá esses sonhos a José e já o preparava para ele assumir aquilo que estava determinado por Deus. A vida de José não vai ser baseada apenas num sistema que podemos dizer de governo. O objetivo de Deus não era apenas de exaltar José. O objetivo
objetivo de Deus era muito além, era de preservação da sua nação. O objetivo de Deus era de cuidar de José, trazer Israel para o Egito, manter Israel durante a sequidão e dali sair a sua nação. Era apenas uma consequência. Então, Jacó amava muito a José, todos nós sabemos disso. Jacó resolve dar uma túnica a José. Biblicamente falando, a túnica, ela vai ter 3 motivos pelo qual era feita a entrega a uma pessoa. O primeiro motivo que uma túnica era entregue para proteção. A túnica, quando era desenvolvida para um indivíduo, ela era entregue como proteção. Segundo, revestimento. Quando alguém recebia uma túnica, era sinal de revestimento. Terceiro, identificação. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a túnica, biblicamente falando, ela vai ter esses 3 significados: proteção, revestimento e identificação. Deus fala, a Bíblia fala que Jacó fez uma túnica para José. Gênesis 37, versículo 3, veja o que fala: fez-lhe uma túnica colorida e de mangas compridas. Eu quero que você atente para esse verbo, fazer. Jacó fez, ele preparou com as suas próprias mãos. Ei, a túnica que Jacó deu a José não foi uma túnica comprada, não foi uma túnica confeccionada, não foi uma túnica alugada, tampouco menos emprestada. Ele mesmo fez com o trabalho de suas mãos. Além disso, a túnica que ele deu não era uma túnica comum, era uma túnica de mangas compridas. Só quem usava naquela ocasião túnica de mangas compridas eram os grandes senhores, porque não tinham trabalho braçal. Então ele dá uma túnica comprida, confeccionada com as suas próprias mãos e com um detalhe muito colorida. A um certo metro de distância, conseguia identificar quem era José. Você via Rubem, Simeão, Naftali, Dan, mas você conseguia ver quem era José, porque a túnica dele era muito bonita, a túnica dele era muito comprida, a túnica dele brilhava quando o sol resplandecia na sua túnica. Isso gerou inveja, isso gerou ciúmes dos seus irmãos, que procuraram, Gênesis 37, 18 ao 20, conspiraram contra ele, dizendo: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, lá vem o sonhador, vamos destruí-lo, vamos matá-los e lançá-los numa cisterna. A gente mata ele, diz que um animal feroz o comeu, mancha a túnica dele com sangue e diz a Painho que ele foi morto por feras selvagens. Não sabiam os irmãos de José que ele era agente de preservação. Diga para o seu irmão: você é um agente de preservação. Quando estava tudo certo para tirar a vida de José, diz o texto que eles viram José vindo lá de distante, viram José, começaram a conspirar: bora matar, bora matar, bora matar, bora matar. Quando José chega, Rubem se aproxima, o primogênito. Rubem vai significar aquele que tem aflição. O Senhor olhou para a minha aflição. Quando Rubem se aproxima, ele diz: ei, que conversa é essa? Ele é nosso irmão, é nossa linhagem, a gente não vai matar ele não. A gente pode até jogar ele na cisterna, mas a gente não vai matar ele, porque ele é nosso irmão, ele tem promessa, aleluia. Eu quero dizer a você nessa noite que talvez alguém esteja tentando conspirar contra a sua vida, mas existe Rubem para poder te livrar do laço do passarinheiro, glória a Deus. Na terra da tua aflição, Deus vai te fazer próspero. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus, Ele é livramento na tua vida, aleluia. Como foi na vida de Davi. Lembra de Davi? Estava Saul com muito ódio, querendo matar Davi, mas a Bíblia fala que quando Saul entrava em cidade, saía em cidade, já estava pronto para matar Davi. Veio um mensageiro e disse: olha, Saul, os filisteus então estão entrando na cidade, não se preocupe não, aquilo que estava pronto para tirar a vida de Davi foi desfeito. A partir daquele dia, Deus deu o nome de pedra de escape. Tem para você nessa noite uma pedra de escape. Deus é livramento nessa noite na sua vida. Quem quer tirar a tua vida não vai tirar. Deus vai livrar, Deus vai livrar, Deus vai livrar. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está livrando?
Deus, ele é livramento nos momentos que a gente não espera. Davi já havia corrido todas as cidades. Quando Saul consegue cercar, ele disse: agora eu vou tirar a vida dele. Tem Selah Amalecote para você nessa noite. Tem pedra de escape para Deus na sua vida nessa noite. Lembra do apóstolo Paulo? Grande conhecedor das escrituras. Cresceu aos pés de Gamaliel. Prendia crente, matava crente. Mas agora havia tido um encontro com Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele começa a pregar o que ele antes não pregava. Ele começa a ganhar almas. O sinédrio fica sabendo. O sinédrio monta vias nas esquinas ali de Jerusalém para poder prender a Paulo, para poder matar a Paulo. Mas a Bíblia fala que ele estava com Paulo. Quando estavam tentando matar a Paulo, os discípulos disseram: olha, Paulo, se tu sair por aqui vai ser morto, porque em cada esquina tem um vigia. Aí ele tiveram a ideia: bora fazer o seguinte, bora botar Paulo num cesto e tu desce como se fosse mercadoria, Paulo. Foi assim que foi feito. Paulo entrou no cesto e foi livrado da morte. Eu não sei qual forma Deus vai se utilizar para te livrar. Eu não sei qual a forma estranha. Eu só sei de uma coisa: ele vai livrar, ele vai livrar, ele vai livrar. Ele está livrando, ele está livrando. Salmo 91:3 fala: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Hoje Deus está te livrando do laço do passarinheiro, assim como ele fez com José. Ele está livrando a sua igreja hoje, livrando do laço do passarinheiro, livrando de uma arapuca do inimigo. Me permita idealizar. Eu imagino que quando aquela túnica colorida gerou tanta inveja entre os irmãos de José, que a Bíblia fala que antes de jogar ele na cisterna, eles tiraram a sua túnica. Eu imagino Rubem pegando a túnica, tentando vestir aquela túnica. Mas o Rubem era mais velho, talvez forte. Essa túnica não dá em mim. Tenta, Simeão. Simeão tenta usar a túnica de José. É muito bonita, mas também não entra em mim. Zebulon tenta usar a túnica de José. É muito bonita, mas também não dá em mim. E assim passa por todos, irmãos. Resultado: aquilo que Deus faz para você é exclusivamente seu. Não tem irmão invejoso que vai roubar o que Deus determinou para você. Receba nessa noite. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. E não é inveja de alguém que vai atrapalhar Deus te abençoar. Não é a língua grande de alguém que vai empatar Deus de te abençoar. A túnica que Deus fez para você é sua. A vitória é sua. A virtude é sua. O talento é seu e Deus vai te honrar. Aguarde o livramento de Deus. E nesse livramento, veja a bênção de Deus chegando para a sua vida. Deus vai fazer com você assim. Nessa trajetória, eu vejo que Deus estava preservando a José. Eu me lembro do que Zacarias falou, quando ele teve a visão de Jerusalém sendo medida. Ele disse no capítulo 2, versículo 5: eu mesmo serei o muro de fogo. Olha, Zacarias, diz para o povo que eles não façam muro, porque Jerusalém será sitiada, será habitada sem muros, porque eu mesmo serei o muro de fogo. Hoje Deus está falando para você: não tema a investida do mal. A sua casa tem um muro de fogo, aonde você trabalha tem um muro de fogo, aqui na igreja do Templo Central tem um muro de fogo, aonde você anda Deus já está com um muro de fogo, um muro de fogo, um muro de fogo, um muro de fogo para te livrar. Se Deus, para nos preservar, coloca muro de fogo ao nosso redor, imagine quem está dentro. Imagine quem está no arraial. Receba de Deus nessa noite fogo na sua vida, para poder aprender a ser obediente. Receba fogo de Deus. O fogo de Deus vai queimar a tua vida hoje, como queimou a vida de José. Daí começa a trajetória de José. José é jogado numa cisterna. E quando José estava naquela cisterna fria, aquela cisterna escura,
aonde ele não tinha a quem recorrer a não ser a Deus. A visão horizontal de José foi quebrada, porque a cisterna tampa as suas visões. A cisterna só permite andarmos em círculos. Quem anda em círculo não evolui. Quem anda em círculo não avança. Quem anda em círculo afunda. Quem anda em círculo desce. Mas José não estava sozinho. Havia uma promessa. Quando ele olhava para cima, eu imagino ele vendo a estrela, ele vendo a luz. Jesus, Deus, tu me desse um sonho que o sol e a lua e 12 estrelas, 11 estrelas se prostravam. Eu não estou vendo isto. Deus, eu não estou vendo isso, aleluia. Ele começou agora a falar das suas crônicas. Me permita, o Deus que eu falo, que eu prego nessa noite, não é um Deus de Facebook, não é um Deus de Twitter. O Deus que eu prego nessa noite é um Deus de crônicas. Quando Deus quer dar vitória a alguém, Ele abre o livro das crônicas e diz: vou dar vitória, vou dar vitória. Deus está abrindo hoje o livro das crônicas. É minha congregação. Eu imagino Deus no seu trono, com os querubins, com os serafins, o adorando em santidade. Ele não dorme. Você dorme. A polícia, que é a segurança nacional, dorme. O sistema de tecnologia de segurança às vezes dá falha. Mas o Deus que eu e você serve, Ele não dorme, nem tosqueneja, está acordado 24 horas de dia, de noite, de madrugada. E nessa noite Ele está falando: eu vou tirar o sono de alguém e vou abrir o livro das crônicas para te dar vitória. Quando Deus quer abençoar um crente, Ele não pede um salmos, Ele não pede um provérbio. Eu imagino que Ele chega assim e diga: olha, anjo, traz uma crônica, deixa eu ver a crônica de Douglas. Ele fez a obra, eu preciso dar vitória a ele. Deixa eu ver a obra dele. Deus está abrindo a crônica nessa noite e está dizendo: é tempo de obediência, é tempo de obediência, é tempo de obediência. As crônicas são citadas por José a Deus. E quantos estão nessa noite citando uma crônica para Deus? Estão na cisterna e estão dizendo: Senhor, tu me fizeste uma promessa. Senhor, eu tenho obra diante de ti. Na cisterna a gente não tem amigos. Na cisterna a gente não tem calor humano. Na cisterna só tem solidão. Mas é na solidão, no momento difícil, de escuro da noite, que Jesus chega com uma surpresa. Meu Deus, Deus está chegando com uma surpresa para crente aqui nessa noite, de uma forma diferente. Porque às vezes estamos que nem Jó. Pensamos que Deus vem pela frente, Ele não vem. Pensamos que Deus vem pela direita, Ele não vem. Pensamos que Deus vem pela esquerda, Ele não vem. Ele vem por detrás. Da onde você não imagina, Deus vai vir. Da onde você não imagina, Deus vai executar a ordem. Aleluia. O Deus da cisterna está aqui nessa noite para dar vitória a crente que anda em obediência. Quem anda em obediência nunca vai estar sozinho. Quem anda em obediência com Deus nunca vai estar sozinho. Se prepare, porque a carruagem de midianitas está se aproximando e Deus vai mandar você sair da cisterna. Deus vai tirar você do fundo do poço, diz a palavra nessa noite. Através da tua obediência, Deus vai virar o teu cativeiro. Através da tua sinceridade, Deus vai mudar a tua história hoje. Deus vai entrar onde você não pode entrar. Deus vai quebrar o jugo. Deus vai quebrar o arco dos fortes. E você vai sair daqui cheio da presença de Deus.
Um dia, José estava com a sua família, cercado de cuidados, cercado de conforto e de segurança. Mas no outro dia, ele estava jogado numa cisterna, fria, escura. E qual era a sua expectativa? Expectativa de morte. Mas o Deus que lembrou-se de José, Ele está aqui nessa noite lembrando de você também. Olha, entenda. Quando a Bíblia fala que Deus lembrou-se, não é que Deus tem amnésia. Não é que Deus se esqueça daquilo que Ele prometeu. Quando a Bíblia falou, lembrou-se Deus de Noé. Quando a Bíblia falou, lembrou-se Deus de Ana. Quando a Bíblia falou, lembrou-se Deus de Sansão. Quando a Bíblia falou, lembrou-se Deus de Mardoqueu. É o dia, lembrar significa na Bíblia, o dia da ação de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus lembrou-se, Deus está falando, chegou o dia de eu agir. Deus lembrou-se de José, chegou o dia de Deus tirar José da cisterna. Deus lembrou-se de Ana, chegou o dia de Ana gerar a filho. Deus lembrou-se de Noé, chegou o dia de ele cessar as nuvens e o dilúvio acabar. Hoje Deus está falando, eu estou lembrado do que eu te falei, eu estou lembrado da promessa, eu estou lembrado e vou executar na tua vida. O que Deus se esquece é dos nossos pecados. Ele pega e joga no mar do esquecimento. Mas daquilo que Ele promete, Ele não esquece. Você até esquece, mas Ele não. Deus está lembrado do que Ele te prometeu. Deus está lembrado do sonho que Ele te deu. Deus está lembrado dos projetos que Ele tem na tua vida. Aleluia. E ainda que você esteja na cisterna, Deus está falando, eu estou lembrado. Porque alguém pensa que Deus só é Deus quando está na bonança, na riqueza, na prosperidade. Mas quando está na provação, quando está na escassez, quando está sozinho, pensa que Deus se esqueceu, pensa que é pecado, pensa que é isso, que é aquilo. Não adianta, você está sendo provado. Seja fiel a Deus no pouco e no muito Ele vai te colocar. Seja obediente a Deus na cisterna e na cadeira de príncipe Ele vai te colocar. O segredo é ser obediente. Da casa do seu pai ele vai para a cisterna. Da cisterna José é levado para o mercado de escravos. Naquele lugar ele foi levado para ser escravo. Antes homem livre, agora homem escravo. Mas a morte já não era a sua expectativa. Ele agora tinha uma nova expectativa. Eu estou preso, mas não vou morrer. Porque eu sou escravo, mas vou ser alimentado. A sua trajetória segue. Do mercado de escravos ele vai para a casa de Potifar. Antes José era servido, ele agora passa a servir. Até alcançar a graça de Potifar. Título egípcio dado a um guarda, que tomava conta de determinado número de soldados. Ele acha graça diante de Potifar. Você lembra que no versículo que lemos nessa noite, o Senhor era com José? Significa que aonde José estava, o Senhor estava com ele. Aonde você for jogado, aonde as circunstâncias da vida lhe levarem, isso não é justificativa para se entrar em caminho de desobediência, porque se formos obedientes, aonde formos jogados, o Senhor estará conosco. Estava José entre seus irmãos, o Senhor era com José. Foi jogado José na cisterna, o Senhor era com José. Foi jogado no mercado de escravos, o Senhor era com José. Chegou na casa de Potifar, o Senhor era com José. O Senhor está contigo nessa noite. O Senhor está contigo nessa noite. Aonde você estiver, Deus está falando, estou contigo, ombro a ombro, lado a lado, pertinho de você, lhe ajudando, lhe confortando, aleluia. Você veio nessa noite precisando de um consolo do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu estou lhe confortando nessa noite. Eu estou lhe confortando nessa noite. Obediência. A obediência gera isso na nossa vida. De escravo de Potifar, ele foi a ser um escravo livre. Porque alcançou graça diante de Potifar. Alcançando graça, passou a ser mordomo. Passou a mandar.
em tudo depois de Potifar, o caminho da obediência, enfrentaremos tragédias. Mas no meio das tragédias vem as bênçãos de Deus para quem for fiel e obediente. Deus, Ele tem uma bênção para te dar em meio às tragédias nessa noite. Eu não sei da tua trajetória, o que foi que você tropeçou, o que foi que você errou, o que foi que você fracassou, mas Deus está falando nessa noite. Hoje é noite de uma nova trajetória na tua vida. Deus quer mudar a tua trajetória hoje. Talvez você veio aqui apenas por um convite, ou por alguém da sua parentela, e você pensa que foi por acaso, mas não, foi Deus querendo dizer para você: quero mudar a sua história hoje. Vou mudar a sua história hoje. Vou mudar os seus projetos hoje. A maior prova da obediência de José, e aqui encerramos, foi quando ele foi testado pela mulher de Potifar. Porque ele poderia usar de desculpas e dizer assim: eu vou ceder à tentação. Porque se eu não cedesse à tentação, eu perderia meu emprego. Ele podia utilizar essa desculpa. Ele poderia utilizar essa desculpa: não, eu cedi porque a tentação foi muito grande. Eu cedi porque se eu não cedesse, eu perderia privilégios. José negou tudo isso para ser obediente a Deus. Deus está cansado de nossas desculpas. Eu só vou aceitar Jesus quando eu deixar o vício. Eu só vou aceitar Jesus quando eu deixar aquilo. Não, Deus não quer isso. Ele está dizendo: eu quero mudar a sua vida hoje, independente de como você esteja. Me permita entrar na sua vida. Jesus quer mudar a tua vida hoje. Como Ele fez na vida de José, projetando a José. E quando José foi obediente, ele foi próspero. Hoje Deus te trouxe aqui, meu amado, você que ainda não é evangélico, Ele trouxe para lhe dizer que Ele tem um projeto novo na sua vida. Ele quer mudar a sua história hoje, mas precisa da obediência. Obediência à palavra de Deus. De não apenas saber que existe um Deus, mas de aceitar de todo o seu coração. Obediência. Somos chamados para uma obediência. Obediência em servir a Jesus. E você foi chamado nessa noite a um convite para aceitar a Jesus como seu Salvador. Não negue quando for franqueado o convite. Aceite a Jesus e Ele mudará a tua trajetória hoje.